Olá, tudo bem? Meu nome é Eber, eu sou pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Hoje eu moro nos Estados Unidos, sou pastor aqui em Nova Jersey, de algumas igrejas brasileiras. E eu fui pastor no Brasil durante 9 anos. Mas minha história começa muito tempo antes, aonde eu lembro que eu era criança e eu ia visitar a casa do vô Geraldo. Talvez você conheça ele como o pastor Geraldo, pastor alemão. Talvez você conheça um pouquinho mais, ele veio da Alemanha, o nome dele era Gerhard, em alemão e depois ele converteu para o brasileiro, para o português. E é interessante que a minha história começa indo para a casa dele, brincando na casa dele, vendo ele no escritório dele, no banquinho, lendo, escrevendo na máquina de datilografar, estudando a Bíblia, momentos de culto, de oração. Mas até aí eu sempre lembrava, vamos visitar o vô Geraldo nos feriados, no Natal, mas foi um momento em 2002, quando eu estava na escola, que talvez eu tive esse primeiro entendimento de quem era o vô Geraldo. Em 2002, a Casa Publicadora Brasileira publicou uma meditação juvenil que ele era o autor, onde não somente várias famílias tiveram essa bênção de ler todos os dias uma reflexão da vida dele e do entendimento que ele tinha de se aproximar de Deus. Mas eu também tive o privilégio na minha escola, eu estudava numa escola adventista, de todos os dias estudar uma meditação que meu avô tinha escrito. E foi ali, talvez, que eu comecei a entender que o vô Geraldo não era só o vô Geraldo, mas ele era o pastor Geraldo Marski. E esse ano, a Casa Publicadora Brasileira, eles reimprimiram essa meditação. E eu gostaria, talvez, de começar esses vídeos com você, para que a gente pudesse refletir um pouco sobre esses textos, essas meditações, e talvez juntos sermos abençoados por Deus através dessa história de luta, desafios, mas de vitórias, conquistas e superações. Um dos versos preferidos do vô Geraldo era Mateus 6,33. Buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu espero que através dessas reflexões bíblicas que vamos ter todos os dias juntos, você possa entender que tudo pode dar certo quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você e nos vemos todos os dias através desse canal de mídia. Que Deus abençoe você. Então, como eu comentei com você, a minha ideia é ler a meditação matinal e poder ter uma proximidade e ter talvez algumas reflexões além da meditação, mas meu objetivo principal é poder acompanhar e ler essa meditação com você. Talvez você não tenha acesso e vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou ler a introdução dessa meditação que diz assim: às vezes, nossa vida é como um monte de fios embolados. Tudo parece tão complicado e confuso. E quanto mais tentamos colocar as coisas em ordem, mais embaraçadas elas parecem ficar. Assim era a vida do pequeno Gerhard. Na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, ele viveu grandes desafios com sua família. Sua mãe morreu, seu pai voltou da guerra e se casou novamente. Pouco tempo depois, eles vieram para o Brasil, mas a mudança não foi nada fácil para o garoto. Porém, em meio às dificuldades, ele conheceu Jesus e isso transformou a sua vida. Naquela época, a igreja adventista era ainda pequena no Brasil. Havia poucos templos, poucos pastores e poucas escolas. Os recursos eram escassos e a comunicação era difícil. No entanto, Deus abençoou os esforços de pioneiros fiéis, como o pastor Geraldo Marski, e a pregação do evangelho avançou em nosso país. Embarque nessa viagem no tempo e descubra que Deus é especialista em desfazer os nós mais apertados. Quando colocamos seu reino em primeiro lugar, tudo dá certo. O pastor Geraldo Marski era de família alemã, mas nasceu na Letônia em 1913. Ao conhecer a mensagem adventista, pulsou em seu coração o chamado de ser um pastor. E durante o seu ministério trabalhou nos estados de Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Casou-se com Alaide e teve 3 filhos, Davi, Arthur, Paulo, que também foram pastores. É interessante aqui que a meditação não coloca, mas os meus tios e meu pai, eles tiveram filhos e filhas, e na minha geração de netos, nós fomos em 8 netos. Eu sou o filho mais novo do meu avô. Então eu tive o privilégio de ser um neto mais novo entre 8 do vô Geraldo. Aqui diz, essa é uma adaptação da Inspiração Juvenil publicada em 2002.
Pastor Geraldo faleceu em 2010 aos 96 anos, mas seu exemplo e importância dos seus ensinamentos permanecem atuais. Então eu espero que a gente possa dedicar esse tempo juntos, de compartilhar esse momento, para que você ou a gente possa ter essa oportunidade com meu avô Geraldo, que talvez você o conheça como Pastor Geraldo. Eu lembro que na meditação, a primeira, ele fez uma dedicatória para mim. Ele fez uma dedicatória para cada um dos filhos e netos, e esse era ele e minha avó, quando eles eram vivos. E tenho boas lembranças e eu acho que a gente pode dedicar um bom tempo juntos e compartilhar esse momento juntos. Que Deus abençoe vocês.